A vitória do Grêmio contra o Santos pode não parecer, mas foi espetacular. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Santos 0. Ou Grêmio meio, Santos 0. Goleada do Grêmio por 0,5. Faça a sua festa, torcedor gremista. Foi uma grande vitória do Grêmio, embora a atuação não tenha sido maravilhosa e o placar também não tenha sido elástico. Eu posso explicar, eu vou explicar ao longo desse vídeo. Vídeo esse no qual abordarei 4 tópicos, né? A estrutura do vídeo estará baseada nesses 4 itens para a gente falar dessa vitória do Grêmio, importantíssima na Arena contra um fraquíssimo time do Santos, né? Acho que ali a briga era feia, era a famosa briga de foice no escuro, né? Os dois times no Z4 e brigando para dar uma respirada, para conseguir um respiro do alívio, né? Foi uma vitória do alívio mais do que qualquer outra coisa. E o Grêmio conseguiu esses 3 pontos importantíssimos e sai do Z4, ao menos temporariamente. E essa rodada, com certeza, fica fora do Z4, mas, né, não dá para dormir no ponto. Quais são os 4 tópicos? Eu já vou adiantar aqui quais são eles, né, os temas que eu vou abordar no vídeo. Primeiro, arbitragem. Tentar ser rápido, mas não dá para não falar. Felipão, teve um negócio interessante aí que aconteceu ao final do jogo que eu quero falar, porque isso talvez explique um pouco essa vitória. E os outros 2 são Mano Menezes 1 e Mano Menezes 2. 2 abordagens em relação a Mano Menezes, uma otimista e outra pessimista. Que não é uma ou outra, tá? Eu vejo as duas concomitantemente. Vamos lá. Arbitragem, cara. Assim, a gente costuma gritar contra a arbitragem quando altera o resultado, né? Ou quando a gente, né, merecia uma sorte melhor no jogo e a arbitragem impediu, né? Muitas vezes o Grêmio é tão patético que a gente nem comenta a arbitragem, mesmo ela tendo nos prejudicado, ou comenta en passant, assim, entre uma vírgula e outra, e foca na crítica ao Grêmio e tal. Cara, hoje o Grêmio jogou mal a ponto de eu quase deixar passar batido de novo, tá? Mas acabou ganhando, daí a gente fica um pouco mais tranquilo, começa a raciocinar um pouco melhor sobre até o vídeo aqui vai fazer e tal. E na boa, gente, na boa, não dá mais. Não tá dando, né? Eu sei que o presidente Guerra é quietão, é omisso, é negligente até, de certa forma, deixou o Inter sapatear na nossa cabeça no gauchão, né? Enquanto o Inter... eles estão esticando as cordas das narrativas o ano inteiro. Eu achei que era só no gauchão, pelo medinho do Octa e tal, mas eles continuam, cara. Eles continuam, eles estavam reclamando quando eles não eram beneficiados, eles estavam reclamando acertos, né, que não beneficiavam eles, né. Depois eles chegaram ao ponto de reclamar na CBF num jogo em que o lance discutível era uma expulsão do jogador do Cruzeiro, que beneficiou eles. Então, assim, até quando beneficiaram, eles acharam alguma coisa para reclamar. E não tô aqui criticando o Inter. Eu tô constatando. Aliás, eu tô contrastando com um Grêmio que os caras cagam na nossa cabeça e não acontece nada. Parece que tá tudo bem. Hoje, pelo menos, eu vi alguns jogadores ao final do primeiro tempo reclamando do pênalti absurdamente não dado pro Grêmio. Cara, quem é esse VAR? Por que esse cara tem emprego ainda? Sabe? E uma expulsão também que poderia claramente ter sido dada no comecinho do jogo. E aí aquela coisa, contra o Grêmio sempre tem uma vírgula, uma interpretação, uma tese de doutorado que talvez explique a não marcação, mas é sempre pro mesmo lado, cara. É sempre, sempre, sempre. Aí todos os comentaristas de arbitragem dizem, tinha que ser pênalti, poderia ter expulsado e tal. Passa, e já era. Né? Hoje nós ganhamos, cara. Hoje nós ganhamos, apesar disso. Mas vai ter muito jogo que a gente vai perder ponto. Aliás, já perdemos. Né? E talvez, sabe o que acontece? Por que a gente tá aqui brabo com a direção, em vez de focar mais na arbitragem, né, que é patética?
Porque, honestamente, cara, eu não acho que tem um complô mundial contra o Grêmio. Eu acho que, talvez até inconscientemente, as arbitragens saibam que o Grêmio é bunda mole. O Grêmio atual é bunda mole. Aí tu imagina, os caras marcam invertem uma lateral contra o Inter. Ou melhor, até acertam alguma coisa no jogo do Inter e tomam punição e tomam ligação do Barcelos e os caras vão lá na CBF falar e é narrativa e é corda esticada e é todos os influenciadores orquestrados com jornalista, com dirigente e tal. Na hora de marcar um negócio a favor ou contra o Inter que é o clube que mais tem pênaltis na temporada, talvez ali, não sei até se não é conscientemente, mas talvez até inconscientemente o árbitro talvez tenha um medo de marcar hoje em dia alguma coisa contra o Inter, né? Olha o escândalo que eles estão fazendo no jogo contra o Corinthians, que eles escaparam de tomar 6-2, não fosse a arbitragem anular 2 gols do Corinthians. E eles estão reclamando de tudo, cara. Aí o Grêmio é assaltado e a nossa direção fica lá, olhando pro céu, né, fumando charuto, contemplando as estrelas. Aí é fácil, cara, na dúvida os caras vão marcar contra o Grêmio, ou vão deixar de marcar a favor do Grêmio, porque não tem pressão, não tem consequência. Entende? Então, assim, cara, eu faço questão de abrir o vídeo falando disso, porque foi mais uma vez, e dessa vez a gente ganhou. Vai pra não dizer que é chorinho de perdedor, não, é chorinho de ganhador, de vencedor, tá bom? Felipão, cara, foi uma vitória à la Felipão, né, à la Mano até. Foi uma vitória ao estilo deles, assim, jogando às vezes o que dá, como dá, mas ganhando, né, pragmatismo, eu acho que nesse momento que não se tem muita margem de manobra, muito tempo para treinar, muito tempo para revolucionar a bagunça deixada pelo boliviano lá, cara, é pragmatismo, é como dá, é do jeito que dá. E o Mano tem muito isso, né? Mas eu falo de Felipão aqui porque ao final do jogo o Serrote deu uma entrevista. Eu tava em Santa Catarina na aniversário de 1 aninho da minha filhada. Um beijo pra Olivia. Voltei direto pra arena, né? Fui com a minha esposa e meu filho. A gente chegou de viagem com o carro carregado, ainda estacionou na arena e foi ver o jogo, né? Então tá uma correria aqui. Mas no final eu segui ali, ouvindo radinho, descarregando o carro e fazendo a função do pós-viagem, né? Depois do jogo. E aí eu fiquei ouvindo umas entrevistas, ouvindo rádio, né? Bastante tempo depois do jogo. Ouvi toda a coletiva do Mano de novo, e vou falar disso nesse vídeo ainda. E lá pelas Santas do Serrote alguém perguntou algo do Felipão ali na zona mista e tal. Ele fala, é incrível, né? O Felipão é um cara que já tem uma idade avançada, venceu tudo que podia vencer na vida e tava agora ali no vestiário muito feliz com essa vitória de hoje e vindo de um cara como ele que já ganhou tudo, né, valorizando a vitória de hoje, isso certamente nos contagia. O que eu vou dizer mais, né, cara? Aquilo que eu falei no vídeo sobre o Felipão anteriormente, que a presença dele ali já tem um efeito. Independentemente se ele vai cumprir a função A, B ou C, se ele vai caminhar pelo corredor X, Y, Z, vai estar com uma planilha na mão, ou vai estar um apito na mão dele, ou vai ter um maçarico, não interessa, cara. A presença do Felipão ali já traz muita coisa boa, muita coisa grande. E talvez até tenha impactado um pouco, né, na postura, no espírito, na tentativa, porque o time tá bagunçado, vamos falar a verdade, tá bagunçado, já vou chegar lá, tá? Mas parece que tá pelo menos sofrendo um pouco mais com essa bagunça, querendo um pouco mais resolver as coisas. Uns jogadores mais do que outros, talvez sim, é verdade, mas, cara, já deve ter um reflexo de saber que tem uma figura do tamanho de Felipão ali nos bastidores, e o próprio Mano, acho, justiça seja feita, muda essa figura também. Então aqui é mais um registro que eu queria fazer, porque eu achei muito legal essa resposta do Igor Serrote, que por sinal, né, tá se saindo uma boa opção ali na lateral direita. O guri é incansável, não se entrega. Se ele peca, é pelo excesso. Dificilmente será pela omissão. Me serve. Dito isso, falei da arbitragem, do Felipão, né, essa vírgula aí, esse parênteses, né, do Igor Serrote / Felipão, e agora vou entrar na parte que diz respeito a Mano Menezes, que são 2 olhares que eu tenho, assim, que eu fiz sobre o jogo, que é o seguinte, cara.
eu tenho duas opiniões antagônicas que elas coexistem. Como eu disse anteriormente aqui, não é uma ou outra. Ah, eu acho que pode ser isso ou pode ser aquilo. Não, não. Eu enxergo as duas coisas e elas são contraditórias, mas elas coexistem. O que são essas duas coisas, cara? Eu confio no trabalho de Mano Menezes para nos dar um ano digno. Tipo assim, a gente já viu pequenas coisas, é verdade, pequenas coisas melhorando nesse Grêmio de Mano Menezes, mesmo sem tempo para treinar, mesmo com jogo de 3 em 3 dias e o cara tendo chegado há pouquíssimo tempo. O Mano entende do riscado, o Mano entende de Brasil, entende do nosso contexto, entende de Grêmio. Isso já fez uma pequena, ainda pequena, mas já fez uma pequena diferença. Então, assim, eu confio muito que o Mano Menezes não só vai nos livrar do rebaixamento, como eu acho que é muito possível que ele nos dê até uma certa dignidade e numa dessas até nos faça sonhar com algo um pouquinho melhor nesse ano, né? Ainda dentro desse olhar positivo, assim, cara, a coletiva do Mano Menezes não é nada espetacular, não é uma obra de arte, não é algo assim de eu ouvir chorando, tá? Mas com todo respeito ao meu ídolo Renato Portaluppi, e com todo, nem tanto respeito assim, mas com um pingo de respeito ao Gustavo Quinteiros, cara, é outra coisa. O Mano fala, primeiro, de futebol. Ele não fica jogando bomba de fumaça ali, fazendo cortina de fumaça para focar no jornalista, na lua, no investimento, no não sei o quê, porque os reforços chegaram há pouco tempo, né, que o Quinteiros dizia. Não, cara, ele fala de futebol. E mais do que isso, o Mano vê o jogo que a gente vê. Né, e vê até mais, óbvio, né? O Mano entende mais de futebol do que eu, do que todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo, provavelmente, e que boa parte, ou toda a imprensa esportiva. O Mano é um cara multicampeão, seleção brasileira, um cara, né, dispensa comentários. A gente pode gostar um pouco mais, um pouco menos do estilo dele e tal, e etc, mas entender, entende. E eu não tô dizendo aqui que o Quinteiros não entendia, que o Renato não entendia. Até entendem, é óbvio. Só que, cara, o Mano fala disso, explica, esmiuça. E ele, assim, e não só ele clareia para mim o jogo que eu mesmo acabei de ver com as coisas que ele explica, como ele evidencia, na minha opinião, a bagunça deixada por Gustavo Quinteiros. Claro que ele faz isso com elegância, ele faz isso sem citar nomes, sem ser direto, mas ele fala várias coisas que tu vê que é uma herança maldita, cara. E assim, coisas que eu às vezes penso, tá, eu acho que o Quinteiros foi horrível nisso, naquilo. Mas quem sou eu, cara? Eu sou um publicitário. Eu crio conteúdo digital, sou redator, sou, né... Agora, talvez eu esteja vendo alguns problemas do Quinteiros que é da minha cabeça. Cara, o Mano confirma, de uma forma sutil, repito, mas ele confirma praticamente tudo que a gente estava vendo, cara. O que torna mais absurdo o trabalho de Gustavo Quinteiros. Porque coisas que eu tô vendo e o Quinteiros não tava, cara, é surrealismo, cara. Eu estar vendo e o Quinteiros não estar. E o Mano confirma várias delas. Eu não vou aqui ficar citando, relembrando, mas ele cita várias coisinhas que depõem contra o trabalho que ele recebeu. Uma delas, só para dar um exemplo, quando ele perguntado do Monsalvo e do Cristaldo, né, que realmente não estão bem e tal, ele fala, mas também é um pouco de tudo que estava acontecendo aqui, né? Que era muita ligação direta, a bola passava por cima da cabeça deles, e aí é difícil para eles e tal, blá, 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 blá. Cara, eu devo ter falado isso aqui nesse canal. Tipo, cara, a bola passa por cima da cabeça dos nossos camisa 10, como é que eles vão jogar bola? E o Mano falou exatamente isso. Mano Menezes, técnico de seleção brasileira, multicampeão. Não é o Lucas Von, o Zezinho da esquina, o jornalista ali, que tá ali falando com o que bem entende. É o Mano, cara. Então, assim, são vários indícios de coisas que o Mano fala ou dá a entender que mostram que a gente tava no meio do olho do furacão. E isso depõe mais contra a direção do que propriamente contra o Quinteiros, né?
O Quinteiros não tem culpa de ser um perdido. Agora, cara, a direção, 2, 3 dias antes de demitir, o cara tava achando os treinamentos interessantes e cogitando manter o trabalho, cara. Olha o tempo que a gente perdeu com um trabalho caótico, que o Mano tá dizendo, em outras palavras, que era um trabalho de merda. Cara, é inacreditável. Eu sei que era óbvio que o trabalho era uma bosta, mas assim, que o resultado, pelo menos, era horrível, né? Mas quando tu vê o Mano Menezes chancelando um monte de coisa que a gente já falava, já acreditava, já via, cara, aí pra mim fica mais surreal ainda, sabe? Porque daí parece que não era só aqui a gente, no ar-condicionado, os cornetinhas do ar-condicionado, cara, é humano, né? Enfim, então assim, essa é a parte positiva, no sentido de que eu vejo conhecimento e contexto, o Mano tem contexto, o Mano fala não só do Grêmio, ele entende, ele sabe que o Santos está pressionado, que o novo técnico lá, como é que é lá, o assessor do Tite lá, me esqueci o nome do cara, tá no seu 3º treinamento com o time, ele fala dos nomes dos jogadores do Santos com propriedade e características e situações de desgaste. Cara, o Mano conhece o cenário brasileiro, cara. Ele falou um monte de coisa ali que o Quinteiros nem sonhava, provavelmente, sabe? Então, assim, tudo isso me faz crer que o Mano vai nos tirar dessa, talvez até com certa tranquilidade. Porém, o que me preocupa, cara, é que eu vi um jogo do Grêmio hoje pavoroso. E talvez já dê pra cobrar, sim, do Mano uma mudança um pouquinho mais vistosa ali, né? Talvez, sim, eu já fiz isso um pouco no último jogo também. Mas por outro lado, cara, não tem tempo de qualidade. A gente fala isso desde o início, né? Não resolvi passar esse pano pro Mano agora. É uma coisa que a gente fala antes do Mano assumir. Cara, ele vai assumir no pior momento. Eu falei isso. Um monte de jogo fora de casa, decisão atrás de decisão, o Grêmio precisando ganhar todos, não dá pra poupar em nenhum. Não vai conseguir treinar, vai ter que dar as orientações no aeroporto e no hotel e vamos embora, né? Então, assim, o que me preocupa é que ainda tem, talvez pelo Brasileirão, uma meia dúzia de jogos antes das paradas pro Mundial, lá da data FIFA e etc. E, cara, é muito jogo. Talvez 6 ou 7 jogos pelo Brasileirão e mais alguns ali pela Sul-Americana, que também são importantíssimos, que podem, né? E o próprio jogo da volta do CRB são jogos que podem definir nosso ano. Na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no próprio Brasileiro, cara. Se a gente se atrapalhar nesses jogos que ainda tem pela frente, nessa meia dúzia de jogos aí, cara, meu Deus, vai ser um segundo semestre, Deus nos acuda, entendeu? Então, assim, eu acredito no Mano, mas, e aí vem a parte negativa, eu não acredito que o time vai jogar bem antes dessas paradas. Eu não acredito. Porque eu acho que a melhorinha que o Mano daria nesse Bumba Meu Boi, já deu. Já deu. Não vai melhorar muito mais, gente. Até as paradas não vai melhorar muito mais. Não tem como melhorar muito mais. Não tem tempo, não tem treino, não tem repetição, não tem nada. O Grêmio hoje, em dado momento, era um time de rugby. O Grêmio hoje era um time de rugby. Rugby, não sei se vocês sabem, não pode passar a bola pra frente. É só pro lado e pra trás. E aí o que acontece? Os jogadores vão avançando e ganhando campo, né? Mas a bola só toca pro lado e pra trás. Talvez não tenha sido um jogo de rugby, porque os jogadores não avançavam. Os jogadores ficavam parados, tocando pro lado ou pra trás, pro lado ou pra trás. Não tinha essa mecânica, não tem essa mecânica, né? Porque não tem herança nenhuma de Gustavo Quinteiros, que era a ligação direta, e o Mano não tem como conseguir armar uma questão ofensiva nesse sentido. Aí hoje nosso sistema defensivo tão criticado, até que consegue segurar bem as pontas, né? Meio que ali, sem grandes maravilhas, mas segurou. E ofensivamente a gente sofreu muito, cara. Porque o Santos é um time ruim, um time que, em tese, nos deixaria jogar um pouco. E a gente não conseguia. E, cara, a minha visão pessimista é essa, gente. Eu confio no Mano, não tô botando isso na conta dele, mas eu não prevejo grandes melhoras até as paradas. E isso pode ser pavoroso. Porque a gente vai precisar de outras vitórias como a de hoje. Jogando um pouco, sofrendo e ganhando de 0-0. Tomara que a gente consiga, né,
essas vitórias aí à lá Felipão, porque vamos precisar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.